O Convento de Cristo foi o palco para a realização do encontro Fora da Caixa, iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, sendo que um dos temas em análise foi precisamente a discussão dos recursos hídricos, isto numa altura em que o caudal do Tejo volta a preocupar os produtores agrícolas. Registro, entre outras, para as presenças de Anabela Freitas, Fernando Freire e Miguel Borges, presidente das câmaras de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Sardual, respectivamente, assim como de Paulo de Macedo, antigo Ministro da Saúde e atualmente Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. E foi mesmo este dirigente que esteve na sessão de abertura, à altura em que abordou o período pós-pandemia. E também continuarmos a fazer aquilo que já tentamos há algum tempo, que é trazer pessoas que saibam, que possam fazer a diferença nas mensagens que nos dão e, ao mesmo tempo, que tratam de assuntos importantes. Nesta introdução, basicamente, gostava de vos falar de duas coisas. Qual é que é a nossa perspectiva na Caixa Geral de Depósitos da pós-pandemia e também falar-vos um pouco como é que nós estamos a fazer de sustentabilidade. E, portanto, o que é que nós estamos a tentar? Que a parte da sustentabilidade não seja apenas um conjunto de palavras que todos nós estamos interessados, ou um conjunto de ações, mas como é que estamos a tentar materializar este assunto. E, enfim, há muitas empresas que têm muito trabalho e trabalho sólido nesta área. Nós queremos comentar também o que estamos a fazer. Sobre esta saída da pandemia, a primeira coisa a dizer é, independentemente de tudo, as perspectivas para a frente são positivas. Tivemos uma queda no produto interno bruto sem paralelo, mas ao mesmo tempo temos previstos para este ano um crescimento acima de 4,5%, portanto será alcançado, e um crescimento para o ano de 5,5%. E o que eu trouxe estes quadros todos, como sabem, os economistas, quando fazem previsões, têm que fazer muitas, e portanto, basicamente, é para dizer onde é que está o conjunto das previsões que vão mais ou menos no mesmo sentido. Independentemente da incerteza que foi junta agora recentemente com a parte relativa aos custos da energia e à parte da escassez de matérias-primas. Mas, portanto, temos uma conjuntura à nossa frente de crescimento e depois temos uma previsão mais ainda a realizar, se esperemos que sim, será significativa. Temos previsto o investimento crescer a cerca de 7, 8%. Ontem estávamos a conversar sobre estes factos, já não vemos o investimento em Portugal crescer a 8% há muito, muito tempo. E, portanto, é possível que, de facto, com o PRR, mais os investimentos que o próprio PRR é pressuposto trazer acoplados, de facto, se possa sustentar o crescimento nos próximos anos. E isto, portanto, estamos a falar 21, 22, 23 e depois, apesar de tudo, uma redução do crescimento, e o desafio é como é que para a frente conseguimos crescer a valores acima de 2%. Mas, portanto, no curto e médio prazo, uma perspectiva positiva por diferentes entidades. Na Europa, como sabem, há uma outra discussão, e em Portugal também, no entanto, quem é que está a recuperar mais depressa. E, portanto, Portugal, de acordo com alguns estudos, análises, Portugal poderá recuperar no primeiro semestre do ano que vem relativamente à riqueza que estávamos a produzir em 2019. Outros países prevêem recuperar até ao final do ano e, portanto, há aqui uma questão do próprio ritmo de recuperação face ao produto interno bruto. Um outro aspecto que nos interessa a todos é a competitividade da economia. E como vocês sabem, a competitividade da economia está ligada à produtividade, depende de inúmeros fatores, mas basicamente, se quisermos falar de competitividade, uma definição do Mário Draghi de 2012, que precisa de alguma atualização, mas basicamente uma economia um país para ser competitivo, basicamente tem que propiciar o quê? Instituições e um clima macroeconómico que favoreçam as empresas a criar empregos, investirem e terem um valor acrescentado. Eu diria que a única atualização que ali se calhar é preciso, mais palavra, menos palavra, é o facto
de uma forma sustentável. E nós percebemos o que isso quer dizer, não apenas com a questão das alterações climáticas, mas com as questões concretas dos custos da energia e com as interrupções nos fornecimentos de matérias-primas. Portanto, esta questão da sustentabilidade, infelizmente, está a ter um impacto muito grande, não só naquilo que são a parte do clima que nós vemos, mas em termos das empresas. E, portanto, o que caberá a um governo, e, portanto, essa parte é que é importante para todos nós os portugueses, é como é que se está para além do crescimento económico, ou como é que este crescimento económico pode ser corporizado através, precisamente, destes fatores. Se estamos a fortalecer as nossas instituições, se estamos a dar condições macroeconómicas, laborais, legislativas, etc., de enquadramento para as empresas se poderem crescer e desenvolver. E logo aqui, neste crescer e desenvolver, temos um primeiro problema, não é? Nós temos portanto, há aqui uma corrente nacional contra as empresas grandes, quer dizer, nós gostamos muito das micro, gostamos muito das pequenas, depois média aquilo já começa a ser tolerado, mas então grande é que é um problema, não é? Quando nós sabemos que são as grandes que são maioritariamente exportadoras, quando nós sabemos que são grandes empresas que podem fazer mais em termos de investigação e, obviamente, o objetivo das médias é poderem ganhar dimensão para poderem competir. E, portanto, a dimensão, como vários empresários que estão aqui sabem, não é indiferente para a competitividade, embora todos saibamos que temos excelentes exemplos de pequenas e médias empresas. A questão é qual é a noção de grande empresa em Portugal e na Europa. Por outro lado, quando nós vemos as grandes áreas de crescimento setoriais, vemos claramente a área da economia digital a crescer, vemos também a área das renováveis a crescer e vemos a continuação da área do imobiliário e construção. A área do imobiliário e construção, em termos de crescimento para acompanhar o PIB, não tem nada de novo. O nosso produto interno bruto, o crescimento, durante muitos anos, teve cerca de 75% ligado sempre à parte de construção e imobiliário. Digamos, o que é desejável é o quê? É que continue a crescer e que seja mais diversificado por outras áreas. O que nós sentimos é bastantes projetos nestas áreas e sentimos ainda escassez de oferta de produto novo e sentimos apetência pela procura, quer no mercado de casas usadas. Nós, este ano, a Caixa Geral de Depósitos financia uma média de 300 milhões de euros mês de crédito à compra de habitação, maioritariamente o mercado usado e maioritariamente também muito de aplicação de poupanças que face às baixas taxas de juros as pessoas aplicam para, quer como refúgio, quer como salvaguarda. Relativamente às taxas de juros, e portanto há bocado estávamos a conversar quais é que são as perspectivas das taxas de juros. A primeira coisa que todos temos que nos lembrar, e aqui também temos alguma dificuldade, é na sala, todas as pessoas que estão na sala, estas são as taxas de juros mais baixas que já tiveram nas suas vidas, na sua gestão das suas empresas. Ponto final. E, portanto, estou à vontade para afirmar isto, independentemente da idade das pessoas que está aqui. E a mesma coisa se aplica a quem tem um crédito à habitação. Aliás, reparem, uma das questões, há várias questões porque é que nós nesta crise estamos a sair melhor dela do que da anterior. Há muitas. Mas uma das questões é, na anterior crise, os portugueses, as empresas, estavam a sair da crise com taxas de juros de 4% e 5%. Que era o valor do indexante, só o valor das Euribor estava a 4%. Não é? Nós, nesta área, nesta crise, estamos a sair com taxas de juros de 1% ou menos, no caso do crédito à habitação e no caso de uma boa PME que se financia a valores mais baixos que uma empresa espanhola. Mas quer dizer, aqui a questão é, temos este cenário e qual era a perspectiva? Era a conversa que estávamos a ter há pouco. Bom, a perspectiva, independentemente das oscilações, é de que este cenário e as curvas as previsões vão se sucedendo, mas as previsões, aliás, tínhamos ali mais umas linhas que eu pedi para tirar, para isto não ficar confuso, as previsões vão sempre no sentido de as taxas de juros se manterem baixas durante mais tempo. Já se começa a discutir, como sabem, se as taxas de juros vão aumentar, designadamente nos Estados Unidos.
estamos a falar ainda muito de taxas de juros de longo prazo. E, portanto, se calhar o que estamos a falar, essas taxas de juros passarão a positivas em vez de 24, 25, passarão a positivas em 23. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que para quem investe, para quem tem negócios, não só tem um ambiente de taxas de juros sem paralelo, que é mais propício ao investimento, mas também tem uma perspectiva, apesar da incerteza, de taxas de juros baixas a curto, médio prazo. Aliás, é uma das razões porque as pessoas compram casa e, portanto, se batem outra vez recordes, não é? Ou seja, porquê? Porque a taxa de juros, a prestação é extremamente atrativa. Estes quadros são mais ou menos complicados, depois se alguém tiver interesse nós podemos dá-los, mas é só para mostrar outra característica também da saída desta crise. Nós nunca tivemos um valor de depósitos tão grande nos últimos 17 anos como temos hoje. Isto quer dizer o quê? Temos portanto, a parte do quadro do vosso lado inferior direito, basicamente o que nos diz é que os depósitos têm crescido. Têm crescido por vários fenómenos. Têm crescido, desde logo, porque houve uma crise e, portanto, as pessoas, obviamente, retraíram o seu consumo. Por outro lado, também houve uma retração clara em pôr o dinheiro em offshores, pôr o dinheiro fora, porque, basicamente, há comunicação. E, por outro lado, já não há qualquer ganho em termos de impostos, nos juros, não é? Portanto, se não há juros, não é? Aliás, algumas jurisdições designadas por offshore paga-se pelo depósito do dinheiro e não se recebe juros, não é? É exatamente ao contrário. E também porque, de facto, também houve um conjunto de financiamentos às empresas, designadamente das linhas garantidas do Estado, em que várias empresas foram ocorrer a essas linhas para garantir e fazer face à incerteza e não para as consumir. E, portanto, neste momento nós calculamos que no sistema financeiro português cerca de 1/3 das linhas não tenham sido utilizadas. Da mesma maneira que também calculamos que uma parte destas linhas começará a ser utilizada agora para a amortização dos empréstimos no fim das moratórias. Mas, portanto, temos um cenário de taxas de juros baixas, previsão de taxas de juros baixas durante mais algum tempo, poupança significativa e muita liquidez. Esta parte dos depósitos é transversal a todos os segmentos, institucionais, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e particulares. E, portanto, há aqui uma economia caracterizada por excesso de liquidez e que, obviamente, uma parte poderá voltar-se para consumo. Na parte das empresas, o que se nota é o quê? Haverá alguma menor produção de crédito novo este ano face ao ano passado e, se calhar, tudo depende de qual é o valor do investimento do ano que vem. E porquê? Porque o ano passado atingiu o pico com as linhas garantidas, certo? E muitas empresas, como sabem, que com certeza vários de vós recorreram a elas, fizeram-no o quê? Por uma questão de precaução, mas também para alongar maturidades. Se alongaram maturidades, precisam de menos dinheiro a curto prazo, certo? Porque têm financiamentos a maturidades mais longas. E, portanto, não são boas notícias para a banca, mas, portanto, haverá menos produção. O que eu diria que são relativamente boas notícias para quem precisa de crédito. Porque se as taxas de juros baixam, se a procura de crédito é menor, qual é que é o movimento da banca e designadamente da Caixa Geral de Depósitos? É querer fazer mais crédito através de volumes. E, portanto, a concorrência para bons projetos é nitidamente maior do que há 4 anos atrás, do que há 5 anos atrás, certo? Porque, quer dizer, é a única maneira dos bancos fazerem, digamos, sustentar uma parte da sua margem. Por outro lado, um outro ajustamento significativo, que também não é indiferente para a economia, é o que a economia portuguesa ajustou em termos de decréscimo da dívida. E reparem que a dívida privada, ou seja, dos particulares, das empresas, está hoje em dia de acordo com a média europeia, ou até ligeiramente abaixo. E, portanto, este quadro foi divulgado há 10 dias pelo Banco de Portugal, 15 dias, e a trajetória é extremamente positiva, o que quer dizer o quê? Que as empresas desalavancaram, portanto têm menos dívida, os particulares também têm menos dívida.
E o que é que aconteceu? A contrapartida é uma maior dívida pública. Portanto, a dívida privada desce para níveis abaixo, até ligeiramente, da média europeia, a dívida pública sobe, e sobe, como sabem, para valores acima, que se encontram hoje claramente da média europeia. Mas isto para dizer qual é o ambiente da economia em termos de alguns indicadores. E o outro fator é, de facto, saber se estas perspectivas de crescimento económico, estas perspectivas em termos de investimento, em que setores é que estão a ser feitos. E este quadro é interessante, é de um estudo da Universidade de Harvard, que tem isto para todos os países, e, portanto, estuda o caso de Portugal, e, basicamente, estuda duas dimensões, que é a dimensão dos setores e o seu grau de complexidade, sabendo que os graus de maior complexidade têm maior valor acrescentado por norma, e também a sua dimensão. O que nós vemos é qual? E a partir daí a competitividade. O que nós vemos é qual? Basicamente, os setores mais ligados à exportação ainda são a parte do turismo e do alojamento. Porquê? Porque são mais competitivos, têm custos baixos, para além de outros fatores positivos, como o valor acrescentado, na melhoria que temos de receber e de fazer turismo. Mas, no entanto, o que percebemos é o quê? São setores de grande impacto, onde somos competitivos, mas não têm o valor acrescentado que todos nós desejamos e aquele que dizemos que as pessoas precisam de melhores salários. Aliás, um estudo de ontem, uma nota que saiu, penso que este estudo foi divulgado, aqui no vosso canto inferior direito, basicamente o que diz é que há pessoas com qualificações a mais para certos trabalhos. Eu pus isto aqui porque isto tem que ser lido com muito cuidado. O que é totalmente contra é as pessoas acharem que não é preciso qualificar-se. Isso é uma mentira total. Porque, vejam logo o que é que aconteceu durante a crise do lado do canto inferior esquerdo. Quem é que perdeu mais empregos? Quem perdeu mais empregos são as pessoas de menor habilitações. E quem ganhou empregos são as pessoas de maiores qualificações. E, portanto, este estudo, que eu ainda só vi a primeira parte, o que diz é que para alguns trabalhos as pessoas têm qualificações a mais. Agora, nós, em Portugal, não temos de maneira nenhuma um excesso de qualificações.